Bom, primeiro, o pessoal aí, voltando com argumentos, né, falando assim, não, porque outra pessoa não sei o que não saiu e tal. Não, eu não concordo. O argumento que eu falei sobre liberdade de conflito e as pessoas poderem se escandalizar, isso é um direito delas apenas em relação aos mandamentos, porque essa informação teria que ser esperada se eu soubesse que ela tivesse que ser esperada. Então havia a questão hipotética. Eu apenas admito que talvez houvesse o dever de ficar para receber, no caso, a informação mandamental, mas eu não sabia disso. Né? Então, se eu soubesse, eu poderia ficar eventualmente até fazer qualquer tipo de debate até receber os mandamentos por uma questão de proteção. Não se eu não sei, no caso, por não saber dos mandamentos, ou se os mandamentos não, hipoteticamente não fossem recebidos, e pode ser que não fosse, aí eu não teria por que esperar qualquer questão argumentativa no Ministério, uma vez que eu não tenho por que eventualmente ficar debatendo sobre a questão trabalhista só para eventualmente ganhar argumentativamente quando não precisa, né? E eventualmente colocando as outras pessoas em escândalo quando eu não acho isso prático, né? Sim, as pessoas têm a liberdade de conflito quando eu acho que a informação que tem que ser prestada é útil e necessária. No caso ali, a questão da informação trabalhista, do jeito que seria debatido, não seria necessário que houvesse um debate em relação a isso. Né? E no caso, um debate duradouro. Então, era só essa questão. Por isso que por outros temas, eu não ficaria justamente. Aplica a questão de que eu não quero que as pessoas, no caso, corram riscos, na minha opinião, desnecessários. Eu tenho que sair do ministério. Não acho nada. Outra pessoa não saiu do ministério. Eu não estou competindo e eu posso sair do ministério justamente porque eu penso de maneira diferente. Eu não fico com essa imagem de não, porque não pode fugir, porque não pode fugir. Não, para mim eu devo fazer isso, devo me afastar daquilo que não é de Deus para minha vida quando, eventualmente, isso gera, inclusive, riscos aos demais. Eu penso de uma maneira diferente. Eu não penso de maneira, não, tem que mostrar para os outros que eu não fujo. Não, eu tenho que sair quando, eventualmente, eu vejo que os outros estão em risco. Eu penso dessa forma. Né? Eu posso relativizar isso se, eventualmente, o que teria que ser esperado era por uma informação muito importante, que era o argumento de vocês. Vocês só abriram essa questão por causa da possibilidade de se ter que aguardar a informação dos mandamentos, que é o único, na verdade, argumento que vocês têm. Porque pelas outras questões eu não ficaria, não teria por que ficar. Então, esse é um ponto. Eu não sabia que receberia os mandamentos, então se eu soubesse que receberia alguma coisa importante em relação à salvação, seria talvez outro tratamento que eu desse à questão, à matéria. Nesse primeiro ponto. Como eu não sabia, ou se não acontecesse, justamente, eu só estou presumindo daí que o tema seria, os temas eventualmente trabalhados seriam outros. Não tem problema nenhum sair do Ministério para evitar, no caso, aí o prejuízo a terceiros interessados. Já tantas vezes isso respondido no canal, inclusive já foi falado aí no canal, enfim. Que mais? Eu teve um comentário no Trails of Cold Steel 2 da menina falando assim, falando de uma outra. Uma menina que ela é meio bandidinha, né? E daí falando assim, não, mas você eventualmente sendo bandidinha, você faz os outros, você coloca um sorriso, né? Na, nem fiz, eu coloco um sorriso na cara das pessoas. Bom, não, mas peraí, um sorriso na cara das pessoas eventualmente fazendo maldade, eventualmente ah, sacrificando a imagem dos outros, usando muitas vezes a imagem dos outros, e colocando as pessoas enrascadas, às vezes por coisas que elas não fizeram, por coisas que não são culpa delas, né? Ou não são culpas dela, se essa palavra tiver que ficar no plural também. Mas, no caso do jogo, a menina ali, ela costumava meio tirar sal dos outros, ficar manipulando situações para pegar os outros em situações de, ah, vamos dizer, situações eventualmente vexatórias, das quais elas não eram exatamente responsáveis, mas ela montava a situação para que a pessoa, de alguma forma, caísse numa situação vexatória. E daí, eventualmente, outras pessoas ficavam rindo. Sim, mas isso muitas vezes é maldade, né? Isso é maldade. Poder lançar sobre a pessoa uma imagem que aquilo não representa a realidade sobre a vida dela. Ou colocar as pessoas em situações apertadas. Né? E muito disso é maldade. Né? E a própria fonte, né? A menina se sente muito bem fazendo isso, talvez com algum nível de soberba. E daí, você coloca um sorriso na face das pessoas. Pois é, mas a custo de quê, né? Ou seja, cometendo maldades, no caso, como fundamento para ela eventualmente se sentir bem. E ainda, no caso, sacrificando a imagem dos outros, quer dizer, ainda colocando as outras pessoas em situações apertadas, quer dizer, maldade, né? Não coloca o sorriso na cara dos outros. Tem várias outras formas de colocar sorriso na face dos outros, né? E daí ela diz assim, não, a menina estava orando porque ela estava precisando de uma ajuda específica, e ela falou assim, não, eu não vejo você como uma pessoa que precisa orar, eu vejo você como uma pessoa que vai atrás das coisas. Bom, se estão falando a meu respeito, não, porque eu
E ela falou assim, você não senta orando esperando que os outros resolvam. Peraí, quando a pessoa eventualmente ora, ela não necessariamente, veja bem, já é uma falsa contradição, porque ela está dizendo assim, não vejo você orando para esperar que os outros resolvam seus problemas. Mas espera aí, a oração muitas vezes não é para que a pessoa que esteja orando espera que os outros resolvam seus problemas. Pelo contrário, a oração simboliza não que outra esteja esperando que alguém faça. A oração simboliza, mesmo no cristianismo, eu não acredito mais na oração desse, pelo menos dessa forma, mas enfim. Né? Em qualquer tipo de oração que você faça, não necessariamente você está buscando que os outros resolvam seus problemas. Você está buscando, por meio da oração, angariar mais coragem para resolver o problema. Talvez não era o caso da menina do jugo. Né? Mas depende, não. Oração não é eles fizeram uma falsa contradição. Não, veja, você orando e espera que os outros resolvam seus problemas. Mas orar não significa que as pessoas estejam esperando que os outros resolvam seus problemas. Orar significa que a pessoa está, por meio da oração, buscando mais coragem. Então tá errado o objetivo. Fizeram um falso paradoxo, uma falsa contradição, dizendo, ou uma falsa correlação. Né? Você ora, você está esperando os outros resolverem. Não é verdade. Isso não é verdade. Então, primeiro ponto, em relação a isso. Segundo, não, no meu caso, sim, em relação a filhos espirituais, não. Eu não estava esperando que os outros resolvessem seus problemas. Eu estava buscando justamente respostas em relação a se deveria ser feita uma coisa ou não. E como eles estão falando isso em relação aos outros resolver os problemas, eles estão dizendo que isso seria uma proibição da substitutividade. Não, porque como o problema é grave, eu não posso bloquear a substitutividade. Como ela é uma possibilidade cabível, eles falam assim, mas ele vai resolver sozinho, porque nós, como é que não estamos... nós não vamos esperar que ele realmente ore e... Quando na verdade o Alex é uma pessoa que resolve seus problemas sozinho. Não. Como o problema é grave, eu tenho que permitir a substitutividade. Não há bloqueio de substitutividade. Porque eventualmente a situação é grave se outra pessoa eventualmente tivesse mais fé nisso e ela achasse que deveria fazer e ela tivesse uma visão menos desanuviada sobre isso, porque a minha visão era bem nublada sobre esse tema, eu não poderia bloquear. Então não vejo nenhum problema na substitutividade se ela for necessária e se outra pessoa fizer isso com mais fé. Então não há problema, né? Uma vez que isso beneficiaria os outros, então não tem como bloquear. Não, mas então, como se outras pessoas da igreja, não, nós não vamos, nós achamos que você não fica orando, você vai resolver os problemas. Por que se eventualmente justamente tem a possibilidade da substitutividade? Né? Não, mas isso, eles estão tratando isso como se fosse uma ofensa a mim. Não, mas então nós não poderíamos eventualmente substituir porque ofenderia a mim? Não, absolutamente. Se outra pessoa fizer isso e se entender que é algo correto, embora talvez eu não achasse, e nem sei se hoje eu acho, mas enfim, independente. Mas se fosse feito eu não teria como bloquear. E seria bom para as pessoas, então, quer dizer, não vejo nenhum problema, não acho que isso ofenderia, no caso, a minha fé, porque eventualmente eu sou uma pessoa que não fica orando e resolvo os meus problemas sozinhos. Não, mas então, é que eu ainda estou em dúvida. Se outra pessoa eventualmente não tem dúvida, ela pode fazer justamente a substitutividade, é algo permitido. Então nem tem porquê. Não me ofenderia justamente as pessoas, no caso, não aguardarem ali. No caso, não aguardarem a minha pregação, a minha busca de informação e eventualmente sugerir outra pessoa fazer. Não, mas aí que tá, não é que eu espere que outras pessoas façam, é que eu sei que existe a possibilidade de outras pessoas fazerem. Por isso que não há problema na questão da substitutividade. Eu apenas abrir a possibilidade, não que eu esperasse. Embora, se a igreja não fez, mostraria justamente que não... Se a igreja não tinha feito isso, mostraria e provaria que não se quereria naquele momento. Enfim, isso já falado aí. O que me leva também é justamente a questão da minha própria busca em relação à questão da dúvida sobre os mandamentos. Não, mas então, esse tema meio foi levantado de novo já com a resposta não faz sentido, porque não é a questão de eventualmente eles forçar dele, não porque eles estão de costas para mim, como se eventualmente eu precisasse de alguma forma da proteção deles, ou como se eu de alguma forma primeiro eu não estou competindo como se eu precisasse eventualmente provar que eu poderia ficar na frente da pessoa, alguma coisa nesse sentido, porque é isso que eles estavam tentando sugerir. De maneira nenhuma. Quando eventualmente eles atacam, eu tinha deixado o tema aberto, ou seja, eu não disse, aí que tá, eles dizendo que os mandamentos eram necessários de ser dito, eu não disse que os mandamentos não eram necessários de serem ditos. Mas eu não disse o contrário. Eu não disse que era algo proibido ou que não se deveria fazer, porque eu não tinha fechado posição em relação a esse tema. Eu não falei que os mandamentos não deveriam ser falados. Em termos no que se refere a benefício para as pessoas, ou que eventualmente falar
dos mandamentos não geraria, por exemplo, liberdade para a pessoa. Havia a possibilidade que não gerasse, que ele gerasse morte espiritual ou que gerasse prisão, porque daí a pessoa não teria o direito de buscar a sua própria religião e depois ela descobrir os mandamentos. Eu não falei que se eventualmente... Sim, essa é uma doutrina possível, no sentido de que talvez falar dos mandamentos seja uma prisão espiritual, mas eu não afirmei que não há a possibilidade de que, na verdade, se eu falasse dos mandamentos, na verdade é o que geraria liberdade. Mas eu nunca falei o contrário. Eu não falei com certeza, havia dúvida nos dois lados. Eu estava, na verdade, apenas resolvendo. Então, quer dizer, eu não falei, aí que tá, eu não falei que não pesquisaria sobre isso. Então, quer dizer, justamente, não só deixei o tema em aberto, como planejava justamente fazer ali a questão das pesquisas, né? A ponto de que eu admiti que talvez, justamente, eu admiti que esse tema talvez precisasse de pesquisa sim, então o tema estava em aberto, quer dizer, talvez a pesquisa tenha que ser feita. O tema definitivamente não estava fechado. E aí, dizem como se eu tivesse também dito o contrário disso, mas eu não disse o contrário disso. Então, justamente, é uma confusão atrás da outra. Né? Porque nós não esperamos que você eventualmente espere outras pessoas resolverem os problemas. Não, pode. Eu permito resolver os problemas, se eventualmente isso for um problema, devido ao fato de que talvez outras pessoas tenham justamente respostas mais profundas em relação a isso e tenham, no caso, mais autoridade, mais gabarito espiritual para fazer isso. Em relação à questão da pesquisa, não, eu deixo as outras pessoas. Aí tá, para mim não tem problema nenhum deixar as outras pessoas resolverem os problemas. Não que eu orasse exatamente por isso, eu não estava desejando que as pessoas exatamente. Não que eu também estivesse desejando o contrário disso, mas para mim é uma coisa tranquila se eventualmente se decidisse que os mandamentos seriam concedidos e outra pessoa me substituísse. Não haveria problema nenhum. Você não é uma pessoa que espera as outras resolverem os seus problemas? Não, eu sou, na verdade eu sou. Eu não vejo problema nenhum nisso. Quando eu acho, enquanto eu acho que eu não devo intervir na situação, eu não intervenho. E não acho errado, melhor dizendo, não acho errado outra pessoa eventualmente substituir para resolver o problema específico. Essa é a realidade. Desde que, claro, seja no caso de uma coisa que realmente, de alguma forma, pudesse gerar problemas, se realmente fosse um pecado e tal, e tal, e tal. Tá. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ou pelo menos depende da situação. Aí tá, melhor dizendo, depende da situação. Se eu sou uma pessoa que busca e resolve os nossos problemas, depende do tipo de problema. E alguns problemas talvez eu pudesse eventualmente resolver antes de eu achar que ele deveria realmente ser resolvido, ou não, ou esperar, dependendo do problema, eu vou esperar ter mais segurança para poder resolvê-lo. E de repente, nesse esperar ter mais segurança para poder resolvê-lo, eu não me importo em alguns tipos de problema que eventualmente eu seja substituído. Eu acho que agora estou dizendo isso de maneira mais adequada. Em relação à questão da pesquisa, não, porque eu não tinha dito que a pesquisa não deveria ser feita. Eu não falei que a pesquisa não deveria ser feita. Então, quando eventualmente eles sugerem, com ataque, que eventualmente os mandamentos tenham que ser falados, em uma dessas tentativas, em que eles embutiram ali o argumento da questão de que falar dos mandamentos geraria justamente a liberdade da pessoa poder, embora tenha sido dito de maneira injusta, mas com um argumento justo, de que se você fala dos mandamentos, você acaba permitindo a liberdade da pessoa, porque dela, inclusive ela tem o direito de discordar, então isso seria uma transmissão de liberdade. E é um argumento que eles não falaram, na verdade, porque estava embutido na repreensão e não dava para entender o que eles falaram. Quando eventualmente se diz isso, é uma informação que pode ser que eu não discordasse, eu não estava buscando para verificar quem descobria essa informação antes, de repente eles já sabiam, para mim não era questão. Para mim não era exatamente algo importante chegar na informação antes, né? Ou não era importante mesmo. Tanto que justamente eu não fechei o tema, justamente porque eu achei que haveria novas informações sobre isso. E eu falei, não, a pesquisa pode ser feita mesmo. E daí eles dizem assim, acho que um argumento foi, mas é porque daí eu falei que eventualmente havia confirmação sobre a questão da morte espiritual. Não, mas havia confirmação da morte espiritual, mas eu tinha dúvida mesmo assim. Então, quer dizer, e daí acho que eles estão tentando dizer, não, mas então nós forçamos, acho que um pouco essa é mais ou menos a ideia, nós forçamos a questão da pesquisa. Não, mas vocês forçaram a questão da pesquisa pela chantagem. Porque como vocês iam dizer que houve abandono, aí foi forçado a pesquisar mais para verificar se você estava certo ou errado.
Então é que tá, mas era pela chantagem argumentativa em termos de sacrifício da imagem, porque eles iam chantagear no sentido de dizer, ó, a imagem do Alex é ruim porque eventualmente ele abandonou. E aí eu tive que eventualmente verificar, eu tive que buscar informações. E de qualquer forma, justamente, não houve abandono, porque até o momento que eu fui atacado, ali no começo de 2022, o que estava valendo era, sem certeza, o argumento de morte de filhos espirituais. Deixando aberto o tema no sentido que eu poderia me convencer do contrário, que aquilo não, que falar dos mandamentos não seria morte de filhos espirituais. Aí eles me atacam e eu falo, bom, já que eles vão chantagear a imagem dizendo que eu abandonei as pessoas, eu vou ter que verificar se os mandamentos têm que ser ditos ou não. Mas foi isso que aconteceu. A chantagem pela questão da imagem. Né? Não porque, na verdade, eles fizeram a questão da pesquisa. Justamente, porque eu tinha... Não, eles estão errados, porque eu tinha medo que eles tivessem razão e, eventualmente, pudessem ter realmente alguma argumentação semelhante à questão do abandono, e aí eu não teria, eventualmente, nenhuma resposta. Então, era mais ou menos isso. Talvez aí que tá, talvez eles pudessem realmente provar a questão do abandono, e eu vou ter que justamente pesquisar para ter defesa em relação ao argumento, mas não vejo problema nenhum. A única diferença é que antes do último ataque em relação a isso, eu tinha uma emergência menor em buscar informações sobre esse tema. Era a única diferença. A emergência era menor. Depois, como eles aumentaram a emergência, porque chantagearam, dizendo que iam sacrificar a minha imagem, dizendo que eu tinha abandonado, agora eu sou obrigado a pesquisar. Mas era isso. Não tem nada de... Eu não quis obedecê-los. Eu tinha medo da chantagem, medo do resultado do sacrifício da imagem que eles iriam acabar botando. E no que no final foi uma coisa que nunca deu para eles exatamente certa, porque eu sempre respondi. Então, fica esse complemento no canal e vai.